Brasília, uma apoiadora de Lula foi presa por ameaça terrorista e acabou solta horas depois da ocorrência. O caso aconteceu na última sexta-feira, na área externa do Supremo, durante o ato Democracia Inabalada. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, uma equipe foi acionada depois de denúncias sobre uma mulher agredir policiais judiciários e ameaçar contaminar o ambiente com gás antraz, um agente biológico utilizado em ataques terroristas. Sandra Leite Teixeira foi detida dentro do próprio veículo, que tem um adesivo da campanha de Lula nas eleições do ano passado. Dentro do veículo foram encontrados um spray de pimenta e uma máquina de choque. Em seguida, ela foi conduzida para a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência. Sandra foi imediatamente liberada pela Polícia Federal, que enquadrou o crime como desacato. Adalberto Piotto foi liberada aí no mesmo dia, ela que ameaçou a Polícia Judiciária, estava fazendo aí uma manifestação do lado de fora do evento Democracia Inabalada, que ocorreu na última sexta-feira. Queria acrescentar, lembrar também o que aconteceu com os manifestantes, os baderneiros da Lespe aqui em São Paulo. Na segunda, o Democracia Inabalada. Segunda-feira. Na segunda-feira, exatamente, dia 8 aqui, que tanto comentamos. Mas só para associar, lembrar com os baderneiros aqui da Lespe, que foram presos e foram liberados poucos dias depois, né? Alguns deles, 3, 4. E o pessoal que estava vendendo algodão doce lá, tá preso ainda na Papuda, ou na Colmeia, ou ficou preso, ou está agora, continua preso com tornozeleira eletrônica. Vamos lá. Dentro do veículo dessa senhora foram encontrados um spray de pimenta e uma máquina de choque, além de todo o transtorno que ela causou agredindo policiais ou se conduzindo de forma ríspida aos policiais. Ela foi levada à delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, depois foi liberada, por desacato apenas, desacato. No dia em que o governo, o Supremo e o Congresso estão naquele evento em defesa da democracia inabalada, é esse mesmo, né? Inabalada, ela promete fazer ali alguma coisa, a afirmação dela é que ela iria contaminar o ambiente com agente químico ou biológico, enfim. Mas, enfim, causar um dano coletivo. A polícia prende e depois manda para casa. A questão que eu estou fazendo menção desde o começo do programa hoje é isso. Depende de quem, aí você tem um tipo de conduta da justiça, dos órgãos policiais. Então isso não é exatamente o Estado democrático de direito, porque o Estado democrático de direito vale para todo mundo. Por que esse tratamento diferenciado? Eu nem vou aqui ousar dizer se era exatamente esse o tratamento que deveria ser dado a essa senhora. Eu estou questionando a diferença de tratamento, porque eu tenho um grupo de brasileiros e esse grupo está sendo tratado como se fosse, por exemplo, digamos, signatários de todos os movimentos terroristas do mundo. E não foi o que aconteceu. Nós vimos já declarações de gente envolvida na política, com histórico na política. Né? O próprio ministro Múcio está dizendo em relação aos presos lá do dia 8 de janeiro de 2023, do ano passado, por que aquele tratamento? São chamados de terroristas, de golpistas, bom, um monte dessas outras coisas. Aqui nós temos uma pessoa que está dizendo claramente que pretendia, bom, parece que não dispunha de meios, mas claramente pretendia matar pessoas, causar danos às pessoas de forma coletiva, num evento que estava todo protegido em nome da defesa da democracia, esse é o negócio do evento, e não acontece nada. A pergunta é por quê? Então nós estamos vivendo aqui, eu não vou chamar de estado de exceção porque isso é uma outra questão, nós estamos vivendo um estado em que você tem exceção a alguns e regra para outros. Isso não é Estado democrático de direito. A democracia é igual para todo mundo. Pelo menos no início do processo nem assim foi. É difícil imaginar que alguém, por exemplo, uma autoridade cujo filho, que pode ter todo o direito do mundo de usar roupas caras, pode ser só um representante, mas enfim, imaginar que vai ter explicação quando você vê toda essa situação, a questão é como tratar os brasileiros de forma igual?
de forma a que todos tenham que obedecer à lei, porque ou houve excessos gigantescos, e é isso que nós estamos dizendo há muito tempo aqui em relação a todas aquelas pessoas sem o devido processo legal, sem direito à defesa, sem advogado com acesso aos autos. Bom, tudo isso que a gente está denunciando aqui com enorme frequência e assiduidade, com muita frequência e assiduidade. Ou, neste caso aqui, houve um privilégio. E privilégio não é justiça. Silvio, só para trazer aqui um contexto, né? A Sandra Teixeira Leite, ela que foi detida por ameaça terrorista na última segunda-feira. Vamos lá, a professora de História do Distrito Federal, foi liberada pela Polícia Federal depois de assinar esse termo circunstanciado, né? Só para a gente trazer aqui, em 2014 ela foi candidata a deputada distrital pelo Partido Comunista Brasileiro. E parece que também protagonizou aí uma outra cena de violência, agrediu um grupo de jovens que foram eleitores do PSDB no estacionamento da Universidade de Brasília. Então tem esse histórico aqui da Sandra Teixeira também. Essa senhora é bem conhecida em Brasília, vamos usar o português, claro, ela é uma maluca, ela é bem conhecida em Brasília, ela participava de atos, era afiliada ao Partido Comunista Brasileiro, não é nem o PCdoB, foi candidata a deputada distrital e também era muito conhecida no camp, né, da UNB, porque ela agredia com bandeiras quem dizia ser contra a esquerda, enfim, parece ter algum repertório, como você bem lembrou, e dizia que estava portando aí uma arma química, antraz, enfim, era um spray de pimenta, e também falava em porte de arma de eletrochoque, né? Bom, as armas de eletrochoque que eu conheço são aqueles taser, 15 mil watts, isso, salvo engano, é proibido o porte. A Polícia Legislativa, aliás, utiliza isso dentro do Congresso Nacional, porque evidentemente não pode usar arma letal ali no Salão Azul do Senado, por exemplo. Enfim, mas é um episódio que ilustra bem, como bem trouxe aqui o Piotto, a balança completamente desequilibrada, 2 pesos e 2 medidas, porque não se tem notícia de alguém que tenha sido detido portando um único spray de pimenta ou qualquer outra coisa similar no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, algumas pessoas estão sendo condenadas a penas altíssimas, 10, 14, 17 anos de prisão, e a materialidade comprovada contra elas é material genético em garrafinha plástica de água dentro do Palácio do Planalto. Então fica muito claro como a régua é muito diferente quando se trata de um militante de esquerda num dia onde deveria ocorrer um ato pela democracia inabalada, não foi isso que a gente viu também, e ela estava justamente pregando o contrário, talvez até pregando o não apaziguamento, algo que foi dito, né? Não queremos apaziguamento, foi dito isso pelas autoridades presentes naquele ato. Então, só fica aqui o registro dos 2 pesos e 2 medidas. Agora, essa senhora é maluca, Paula.